Retomamos hoje com mais um episódio do nosso podcast Roda Jurídica, com um novo cenário, iniciando essa nova fase com uma pessoa extremamente especial, um grande amigo, um dos maiores médicos legistas do nosso país, um ser humano espetacular, Dr. Luiz Ayrton Saavedra de Paiva. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu aqui fico muito lisonjeado, né, de poder fazer parte dessa programação, né, porque conheço a sua competência profissional e conheço também a competência das suas mídias, de modo que estou muito honrado de estar aqui hoje. Luiz, nós já participamos de alguns bate-papos em podcasts, em outras oportunidades, falando de alguns casos, mas hoje eu gostaria de falar sobre a sua pessoa, sobre o Luiz Ayrton Saavedra. Conta um pouquinho da sua história, onde você nasceu, como que foi a sua infância e o que te motivou a ir para a área da medicina. Bom, eu sou nascido no Rio de Janeiro, e lá vivi até os 20 anos de idade. Minha infância foi uma infância normal, né? Ainda com a possibilidade de brincar na rua, né? Aquelas coisas, aquelas liberdades que paulatinamente nós fomos perdendo com o progresso. Eu tive uma educação durante um bom tempo, uma educação num colégio religioso, né? Colégio Marista do Rio de Janeiro, chama Colégio São José. Eu estudei no externato, que tinha um internato também. E o meu segundo grau, antigamente chamado científico, né? Eu fiz um vestibulinho para o Estado e fiz na rede estadual. O que me levou a ser médico? Bom, eu sou filho de um aviador militar, que depois teve uma vivência também na aviação civil, e de uma dona de casa. Mas eu tive um médico de família que me impressionou muito, né? E eu não tenho dúvidas de que cheguei na medicina por impulso, do sentimento que eu nutria por ele, né? Era um médico que, quando eu me lembro de ter uma garganta, uma dor de garganta, uma faringite, eu ia para o consultório dele quebrado e saía do consultório dele bem, Isso no Rio de no Janeiro. Rio de Janeiro. Como que é o nome desse médico? Oswaldo Macedo. Ele foi médico no subúrbio do Rio de Janeiro, teve uma grande participação. Ele era um homem de esquerda, era um homem dos quadros do PCB, mas nunca foi muito admoestado por isso, não, porque ele era puramente atividade intelectual. E ele tinha uma ligação muito grande com a Imperatriz Leopoldinense, essa escola de samba. Foi Hum. presidente e tudo mais. E isso também me levou à minha escola de coração no Rio. Apesar de ter morado a vida toda na Tijuca, que é o reduto do Salgueiro, né? Eu sempre torci pela Imperatriz Leopoldinense por esse vínculo com ele. Oswaldo Macedo era um cirurgião geral, um sujeito meio mítico, lendário, né? Na região lá, Que década, Luiz? década de 60, né? Porque eu vim para São Paulo no final da década de 60. Eu vim para São Paulo porque o vestibular, eu fiz o vestibular unificado no Rio de Janeiro e eu só optei pelas escolas públicas, não tinha condição, só tinha uma escola particular no Rio, que era a Gama Filho, mas eu não tinha condições. E eu fui um dos primeiros não chamados, né, das escolas públicas. Se eu tivesse optado pela Gama Filho, eu teria entrado na Gama Filho. Não entrei, voltei a fazer cursinho, mas existia naquela época o chamado excedente. Você tinha a média, tinha a nota mínima, você era aprovado. Só que não tinha vaga, era excedente. E o governo foi rearranjando e acabei vindo para Mogi das Cruzes por uma causa judicial, que os excedentes entraram, depois eu entrei também, e a juíza arbitrou, então, uma bolsa de estudo no valor de 2 salários mínimos para todos aqueles que fossem mandados para escolas fora do seu estado.
E nessa época o seu pai era militar. Não, meu pai já estava na reserva, estava já na VASP, onde ele fez carreira. Meu pai, quando saiu da Força Aérea, foi voar numa empresa chamada Lloyd Aéreo, uma empresa que era até de um coronel aviador que foi combatente na guerra, né? Coronel Gibson, me lembro, nunca esqueci o nome dele. E meu pai lá saiu do quadro de voo por questão de saúde. Meu pai tinha uma hérnia de disco e naquela época os voos eram muito demorados, muito longos, né? E as poltronas talvez não fossem tão anatômicas como são hoje, né? De modo que meu pai, quando voava, tinha dores, né, insuportáveis na coluna. Isso acabou alijando ele do voo. Ele foi para o quadro administrativo do Lloyd Aéreo e, posteriormente, o Lloyd Aéreo foi comprado pela VASP. A VASP era uma grande empresa, Sim. era o orgulho de São Paulo, né? E com isso ele fez uma carreira, acabou depois se aposentando como na vida civil, né? Pela, pela VASP, na VASP, né? E foi nessa época que eu vim para São Paulo. Seu pai, nós já conversamos em Ah, algumas oportunidades, é uma figura com uma presença muito grande na sua vida, né? sim, Você claro. comentou que ele chegou a ir para a Segunda Guerra, né? Fala um pouquinho sobre essa história do seu pai como aviador e no que isso influenciou na sua formação da sua personalidade, do seu caráter. Claro, claro. O meu pai realmente era foi aviador numa época pioneira, né? Meu pai foi aspirante em 42. A Força Aérea foi criada em 41 ou em 40. Ele foi a segunda turma que saiu da Escola de Aeronáutica no Campo dos Afonsos, a lendária Escola de Aeronáutica no Campo dos Afonsos. E meu pai, por ser um bom piloto, ele foi recrutado logo que saiu aspirante, ele já passou para o quadro de ensino da Escola de Aeronáutica e ali ele ficou até capitão, né? Como que era o nome do seu pai, Luiz? Meu pai era o nome militar dele, Paiva Dagmar Mendonça de Mendonça Paiva. Meu pai foi de uma turma muito especial, que teve gente em todos os aspectos, né? Eh, Teve combatentes que foram marcantes na história da aérea da Segunda Guerra Mundial e também outros em outros campos, campo político. A turma do meu pai deu seis tenentes brigadeiros, quer dizer, seis deles foram até o último posto da carreira. São uma turma privilegiada. Isso me fez. Por que que eu fui médico da Força Aérea? Porque eu tinha esse vínculo, né? Ah, apesar que eu sempre quis ser médico da Força Aérea. Nunca quis ser aviador, eu quis ser médico da Força Aérea, né? E o seu pai, você comentou que ele chegou a fazer treinamento até nos Estados Sim, Unidos, né? sim. Num determinado. Meu pai, depois de um certo tempo dando instrução na escola de aeronáutica, dava instrução de manhã, almoçava, dava instrução à tarde. Aquilo era um pouco cansativo. Ele pediu para ser transferido. Ele tinha um orgulho muito grande de contar essa história. E, num belo dia, ele, à tarde, quando pousou com o último aluno, que ele deu instrução no dia, tinha um jipe já esperando ele. Capitão, o coronel Faria Lima era o comandante da escola. Faria Lima, famoso, nome da avenida aqui Hum. de São Paulo, tá? Foi prefeito aqui em São Paulo. O coronel Faria Lima quer falar com o senhor. Meu pai entrou no jipe, foi levado ao prédio do comando. Lá chegando, tinham mais uma meia dúzia de oficiais, todo mundo aguardando lá, ninguém sabia o que o coronel Faria Lima queria falar. Ele mandou depois o pessoal entrar na sala dele, disse assim: olha, todos vocês aqui um dia vieram aqui me pedir para ser transferidos. Todos eles tinham pedido mesmo. Hum. Pois bem, agora eu tenho uma transferência para vocês. Vocês vão para o teatro de operações, vocês vão para a guerra. Quem aceitou essa transferência, um passo à frente.
E meu pai tinha um orgulho muito grande, porque ele foi o único que deu um Foi o passo à frente. único que Foi o deu. único, do grupinho, desse grupo, ele foi o único. E aí ele foi para os Estados Unidos fazer a formação no P-47. Durante essa fase de estágio, de formação e de estágio, ele fez patrulhamento do Atlântico, fez patrulhamento do Pacífico, teve nas duas costas americanas, sofreu, se acidentou nos Estados Unidos, caiu com o P-47, fez uma pane seca depois de um longo período, ficou 6 horas mantido em voo, né? E isso levou ele a uma estafa. O voo do caçador é um voo cansativo porque ele é sozinho no avião, Sim. né? Ele faz tudo no avião. E nisso, a guerra na Europa acabou, né? Meu pai 47. ainda foi voluntário, se voluntariou para a guerra no Japão, mas não houve nem tempo. Logo em seguida, Teve o as Japão se bombas. rendeu, teve a rendição do Japão. Então ele realmente não entrou no teatro de operações, ainda que o nome dele esteja lá. Ele foi do Sentapua, do primeiro grupo de caça. Quando ele foi do Brasil, voou do Brasil para o Texas, o líder da turma, o comandou a esquadrilha dele, era o. Puxa, me lembrei o nome dele agora, esqueci. Foi o último ministro, Délio Jardim de Matos. O Délio Jardim de Matos era capitão, como ele, né? E só que era mais antigo, era o comandante da esquadrilha que foi daqui para o Texas. Só que esse grupo não, ainda que tenha recebido todo o preparo lá, acabou não entrando em combate. Fez patrulhamento e tal, mas não entrou em combate. Então, na verdade, essa história do seu pai, de uma certa forma, te inspirou. Você acabou indo para a área da medicina, mas posteriormente Sim, entrou nas posteriormente Forças entrei na Aéreas. Força Aérea e gostei muito, foi uma fase maravilhosa da minha vida. Tive a oportunidade de atuar como médico na rede assistencial, em hospitais, durante muito Ah, tempo, e tive a experiência magnífica de ser médico de um esquadrão aéreo por 4 anos. Experiência maravilhosa, porque o médico do esquadrão, sim, é obrigado a se integrar à vida do esquadrão. Você vive a vida do esquadrão aéreo exatamente para você ter mais condições de perceber eventuais transtornos, né, que os pilotos possam eventualmente apresentar e que possam colocar. Essa é uma das funções do médico de esquadrão, né? Possam colocar em risco a atividade aérea. De modo que esses 4 anos foram maravilhosos para mim, sua, inesquecíveis. sua carreira ela é muito dinâmica, né? Então, você se formou em que ano? Eu formei em 74. Como fui em função da excedência, não haviam mais vagas no Rio de Janeiro, nós fomos todos mandados para fora, né? E eu fui, na realidade, encaminhado para Santos, né? Hum. Meu pai estava em São Paulo já há um ano, mais ou menos, morando até aqui perto do aeroporto com a minha mãe. Ele foi, com a ordem de matrícula do Ministério, foi a Santos. E quando ele chegou em Santos, né, eu estava todo contente lá no Rio, contando para todo mundo que eu não ia perder praia, eu ia sair do Rio para É, Santos, lá, né, cheio de vantagem. Meu pai chegou em Santos, as vagas de Santos já tinham sido ocupadas. Santos estava encaminhando até os seus próprios excedentes do seu vestibular para Mogi das Cruzes, estava abrindo a escola. hum, Meu pai não teve dúvida, ele pegou o carro, nunca tinha ido a foi. Mogi das Cruzes, foi lá, procurou onde era a faculdade, me matriculou. E eu estou pensando que estou sendo matriculado em Santos. À noite ele me liga, né, e fala: Olha, você está matriculado em Mogi das Cruzes. Eu Pô, não sabia bem longe da praia ali. nem onde era essa cidade, né? Onde era essa cidade. E também foi muito importante para a minha vida. Eu vim para Mogi das Cruzes. Tenho certeza que muito da minha personalidade, do meu caráter, se modificou por essa vinda para Mogi. Amigos que eu fiz na faculdade, conheci pessoas com outras mentalidades, né? E acabei me radicando, casei, minha esposa é de Mogi das Cruzes, né? Hum.
e meus filhos, quase todos nasceram em Mogi. Eu tenho uma nascida em São Paulo, no Hospital da Aeronáutica, que foi a Bruna, e dois nascidos em Guarulhos, porque eu trabalhava em Guarulhos, então os trouxe para hospitais de Guarulhos. E dois nascidos em Mogi das Cruzes. E quando você se formou, você acabou fazendo residência em que área? Quando me formei, fiz residência na própria escola, e era a única que eu podia fazer, porque eu já estava casado, com filha. As residências naquela época, elas não, a maioria não remunerava, o residente tinha em troca da residência só casa e comida, né? Então eu fiquei na escola, era mais cômodo para mim, né? Eu e um colega de turma na ginecologia, o Roberto Vaz, também esse médico aqui de Guarulhos, seu amigo, Grande né? irmão. Seu amigo. E fiz a residência em ginecologia e obstetrícia e iniciei a minha carreira como ginecologista, entrei na Força Aérea como ginecologista e obstetra, né? E só depois, quando fiz o concurso, foi um dos primeiros concursos que me apareceu para público, né? Foi o concurso para a carreira de médico legista. Isso que eu E, ia te perguntar, né? é, Então, pegamos ali um carioca que veio para Mogi das Cruzes, se formou, fez uma residência, que não tem aparentemente nenhum vínculo com a medicina legal. Como que se deu essa transição, né, é, do médico da aeronáutica para o legista que hoje você é conhecido nacionalmente, aí até em muitos países, é. como um dos maiores legistas que nós temos aqui na Eu atualidade? até gosto de contar essa história todo ano quando inicio os cursos de medicina legal na faculdade. Aconteceu uma coisa muito interessante. Nós tivemos, eu digo nós porque o Roberto Vaz, nós entramos quase juntos, né? Eu entrei um pouquinho na frente dele na carreira, e quando eu fui fazer o curso de formação técnico profissional dado pela Academia de Polícia de São Paulo, eu percebi que havia uma grande demanda para médicos legistas trabalharem no necrotério, no serviço de tanatologia forense, porque os mais antigos estavam se aposentando, né? E era o quadro que estava com maior pressão de demanda, né? Necessitando de ser preenchido. E eu tinha assistido uma autópsia na escola, na patologia, no segundo ano, e não tinha gostado, né? Até quando saí da sala, pensei assim, como é que esse médico escolhe uma especialidade que ele vai ficar lidando com isso o resto da vida, que era o patologista da Sim. escola, professor de patologia. Muito bom. Isso começou a me preocupar. Eu queria ir para a sexologia forense, porque eu achava que, como ginecologia, a grande maioria das pacientes da sexologia forense são mulheres, Sim. o exame é um exame genital, né, principalmente, e eu achava que eu ia ficar mais ligado à minha área, não ia me dispersar tanto. E eu senti, isso foi me preocupando, e eu então elaborei uma estratégia. Eu pensei assim, eu vou pedir para ir para o necrotério, né? Porque eu, pedindo para ir, eu ganho o direito de pedir para sair depois, Hum. né? Isso num concurso estadual. No concurso estadual, né? Concurso estadual. É, E realmente assim eu fiz, né? Falei, eu sabia que iam haver concursos anuais, porque o quadro, a polícia científica estava crescendo em São Paulo, os IML estavam se descentralizando, né? A criminalidade, a população e junto a criminalidade crescendo muito, havia necessidade de descentralizar, de novos IMLs, e iam precisar de médicos nesse serviço. E aí pedi e fui atendido, lógico, era o que eles queriam. Já quando terminou o curso, fui fazer o estágio no necrotério do IML em São Paulo. E aí aconteceu essa grande transformação, porque eu gosto sempre de registrar que a obstetrícia, principalmente,
sempre me encantou muito, né? Pelo fato de ser uma especialidade que principalmente não lida com doentes, lida com parturientes, que é uma mulher numa fase da vida fisiológica dela, da reprodução humana. Além disso, considero o parto normal um fenômeno muito bonito, né? Sim, Muito espetacular, o mais espetacular da biologia humana. com certeza. E o médico obstetra, ele é um espectador privilegiado, porque está ali sentado no campo, acompanhando aquele acontecimento, né? Intervindo quando necessário, mas principalmente acompanhando. E, aliás, a palavra obstetrícia vem do latim obstare, que é estar ao lado, nós temos que estar ao lado da paciente. Mas a medicina legal também oferece outros, vamos dizer assim, desafios, né? E um deles é muito gratificante, que é o fato de, eu sempre digo isso para os alunos, imagine um homicídio onde nós só temos duas pessoas, né? O agente e a vítima, cometido o crime, e, em geral, o agente se evade, né? E eu sempre pergunto qual dos dois tem interesse em contar a sua história, né? E só a vítima, né? Sim. E aí está a, a, a arte aliada à técnica na aplicação do conhecimento médico legal. E retirar deste cadáver a sua história, né? Tem uma história que eu gostaria de deixar registrado aqui, muito interessante do Dr. Luiz, de uma experiência que ele teve na aeronáutica. Conta aquele resgate, Luiz, daquela moça que vocês trouxeram aqui para o André Luiz em Guarulhos. Inclusive, eu li um artigo seu recentemente no jornal Folha de Guarulhos, né? Parceira aqui do nosso podcast também, sobre esse episódio. Eu acho que tem que ficar registrado essa experiência de vida. Realmente, essa experiência, ela foi inusitada, porque ela conseguiu me realizar como médico da aviação, da Força Aérea, e como médico legista, né? Como médico da Força Aérea, como médico do esquadrão, nós somos obrigados a viagens de rotina, porque o Esquadrão Aéreo aqui de São Paulo, o quarto Esquadrão de Transporte Aéreo, quarto ETA, e acredito que seja assim até hoje, porque desde o tempo do meu pai fazia esses voos que eu depois fui fazer como médico 30 anos depois, né? Ele dá assistência à fronteira oeste do Brasil, às unidades do Exército, principalmente que estão nessa longa fronteira seca que o Brasil tem a oeste. E numa dessas missões, né, chegando em Cáceres um dia, já, já no final da tarde, era o primeiro dia da missão, nós chegávamos em Cáceres, pernoitava em Cáceres, e no dia seguinte nós fazíamos as visitas aos destacamentos de fronteira do Exército Brasileiro. Uma coisa maravilhosa, uma missão que o Exército faz assim maravilhosa, né? E eu, quando desci da aeronave, tinha um soldado, sempre ia uma viatura do Exército nos esperar e nos conduzir até o quartel, né? Quartel de Cáceres, onde existe um hotel de trânsito, que era onde a gente pernoitava durante aqueles dias de missões. E um soldado me esperando com a viatura, e ele me disse: Olha, eu estou esperando o senhor aqui, porque o expediente já tinha acabado no quartel, né? Já eram mais de 5 horas da tarde, e ele falou: O coronel quer falar com o senhor, está lhe esperando. Eu falei: Bom, vamos lá. Então nós fomos direto para o prédio do comando, e eu já conhecia esse coronel, já tinha pernoitado várias vezes lá, e ele estava realmente me esperando com um assunto que ele entendia extremamente urgente, né?
que num posto, num destacamento de fronteira subordinado à unidade dele, os militares tinham recebido um informe de que uma criança era criada num chiqueiro, né? E aí o comandante do destacamento, que é um sargento, ele constituiu uma patrulha e foram lá averiguar se era verdade. E quando chegaram lá, realmente encontraram uma criança, uma família muito pobre, casa de pau a pique e chão de terra, né? E a uns 30 metros assim da casa, no quintal, uma pequeno alojamento construído com folhas, onde a criança estava vivendo, né? Que idade, Luiz? Ela tinha 13 anos nessa época. Bom, Isso em eles que ano? isso foi em 1988, 89, foi por aí. É, os militares ficaram surpresos, indignados, e tiraram. A menina estava sem roupa, despida, nua, comendo melancia verde. Isso foi relatado, depois eu pedi esse relato. Comendo melancia verde numa gamela de madeira no chão, toda cheia de pequenos ferimentos, né? Eles tiraram a menina de lá, levaram a menina para o destacamento, né? E comunicaram o comando lá em Cáceres. Então o coronel esperou a nossa chegada, né, para nos acompanhar e ver em loco o problema. Então ele me avisou: olha, Luiz, aí aconteceu isso, 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 e amanhã eu vou com vocês, porque eu quero estar presente lá, quero que você veja o caso e eu quero estar junto. Então, combinado, no dia seguinte, pela manhã, nós partimos, fomos para um destacamento chamado Casal Vasco, na fronteira com a Bolívia, e lá eu tive o primeiro contato com a criança, que já estava higienizada pelas mulheres dos militares, já tinham banhado a criança, cortado unha, cortado cabelos, vestido, já estava vestida, né? Mas era uma criança com uma deficiência mental muito grande e com uma cega, surda, muda congênita, né? Nossa. Então, como ela nunca teve estímulos, ela só tem vida de relação até hoje, né? Vida de relação pelo olfato e pelo tato. E diante desse quadro, o coronel me disse: olha, Luiz, eu não posso ficar com essa menina no destacamento, não é esse o objetivo do Exército, né? Mas também não posso devolvê-la, porque para a situação que ela Desumana. estava lá. Então eu quero que você me ajude a resolver. Vamos tirar, para onde vamos tirar essa menina? Então, eu voltei para São Paulo, muito sensibilizado, né, pelo caso, porque isso se caracteriza dentro dos conteúdos de agressão à criança, maus tratos à criança. Isso é um tipo de maltrato, né? É uma negligência e uma negligência extrema, né? A negligência é cuidar mal da criança e tal, não alimentar, não proteger. E o máximo da negligência é você abandonar uma criança, né? Abandonar. A criança estava lá praticamente numa, numa jaula, né? Bom, eu na época fui pedir auxílio, ajuda, ah, a uma professora de psicologia, uma psicóloga, ps- professora na faculdade, na Universidade de Mogi das Cruzes, de psicologia, né, que era esposa do meu professor de medicina legal, do professor Vilmes. E ela me deu uma orientação assim, muito segura. Ela me disse: olha, Luiz Ayrton, uma criança nessa idade é difícil de você encontrar alguma instituição que queira receber, mas você procura lá em Guarulhos as Casas André Luiz. As Casas André Luiz, uma instituição espiritualista,
que desenvolve um trabalho muito grande, né? Tem um número muito grande de crianças protegidas por ela. Eu aí pedi autorização ao diretor do hospital, né, para usar o nome da Força Aérea, para poder falar em nome da Força Aérea. Ele me autorizou, eu vim aqui a Guarulhos, procurei a direção da Casas André Luiz, relatei o problema e eles me apoiaram, disseram, não, tudo bem, olha, não é nossa rotina aceitar ingresso de criança aqui com essa idade, mas se tratando de um caso dessa gravidade, o envolvimento da Força Aérea, do Exército, nós vamos ter muito prazer em atender. Pode trazer a criança. E aí eu voltei, dei o retorno à direção do hospital. Ele entrou, o diretor do hospital despachava com o comandante militar da área aqui, da Força Aérea, e ele autorizou uma aeronave ir daqui de São Paulo até lá, Casal Vasco, retirar essa menina e trazê-la, então. Isso nós fizemos com muito cuidado ético para que essa notícia não, não passasse não extravasasse, né, o, o, nosso, o nosso setor, o nosso limite de atividade e caísse na mão da imprensa que poderia manipular isso aí e fazer disso um estardalhaço muito grande. Então, retirei essa criança lá de Casal Vasco, do destacamento, trouxe e, quando desci aqui o avião, pousou aqui em Guarulhos, a ambulância aqui da base aérea já estava me esperando e já levamos a menina diretamente do avião para a instituição André Luiz. Essa menina, eu tive alguns anos atrás, ainda um pouquinho antes de me aposentar, tive um feedback porque atendi uma vítima que trabalhava no serviço de enfermagem das Casas André Luiz, e eu pedi um retorno para ela. Perguntei, especulei se ela conhecia o caso, ela não conhecia. Lá são quase 1.000 crianças, né? É muito grande o universo de internos. E ela me surpreendeu, porque eu pedi um exame complementar, como ela estava com o aparelho engessado, uma queda de moto, estava com o aparelho engessado na perna, eu pedi para ela retornar 30 dias depois para eu vê-la sem o gesso. Ela voltou e, ao voltar, ela me trouxe notícias, né, da menina, esteve lá, a menina já não é mais uma criança, né, tantos anos depois, mais de 30 anos, isso foi, me aposentei em 2014, foi um pouco antes de 2014. Tomara que ela esteja bem. Ela não teve nenhuma evolução do quadro neurológico, né, continua com aquelas restrições de vida de relação, ainda tem alguns hábitos que ela gosta de dormir no chão, tal, precisa ser colocada na cama, mas pelo menos está vestida, tratada com dignidade, humanizada. Recebeu um tratamento muito humano. Parabéns, Luiz. Agora, você falou um nome agora há pouco que não tem como não trabalharmos em cima dele, né? Qual a influência do professor Vilmes na sua vida? Uma personalidade da nossa medicina legal brasileira, com trabalhos internacionais, reconhecido internacionalmente, até por conta de ter feito parte da equipe que conseguiu identificar a ossada do Mengele. Fala um pouquinho para quem nos assiste, Luiz, sobre essa sua influência com o professor Vilmes, né, o que ele contribuiu para a sua formação e sobre esse trabalho tão importante da identificação da ossada do Mengele. O professor Vilmes, seu nome completo é Vilmes Roberto Gonçalves Teixeira. O professor Vilmes foi um grande nome da medicina brasileira, que infelizmente não teve um reconhecimento dentro do país à altura da estatura científica dele, mas teve um reconhecimento fora do país. Isso foi muito importante. Eu fui muito
tive vamos dizer assim, uma influência muito grande do professor Vilmos, principalmente para esse estímulo à vida docente, né? O professor Vilmos, ele formou gerações de médicos legistas, houve muitos médicos legistas. Houve uma época que um grande número de médicos legistas aqui em São Paulo saíam da Universidade de Mogi das Cruzes, exatamente como eu, muito impressionados com o curso que o professor dava. E o professor teve essa oportunidade, né? Ele sempre dizia, olha, foi o fato mais importante da minha vida profissional, foi isso que foi a perícia do Mengele, né? Quando a Polícia Federal descobriu, né, teve a informação que o Mengele havia morrido aqui na praia de Bertioga, alguns anos antes, usando uma identidade falsa como Gerhard, era o nome que ele usava, e foi pedido, então, foi solicitado, a Polícia Federal entrou no caso e solicitou a exumação deste cadáver, do Gerhard, para que se fizessem provas científicas tentando identificá-lo como Josef Mengele. O professor Vilmos, nessa época, o diretor do IML de São Paulo, conhecia o professor Vilmos, sabia da importância do conhecimento que ele tinha. Ele era membro da Academia Americana de Ciências Forenses, publicava rotineiramente em revistas americanas de medicina forense. Então, o procurou e o colocou em contato com o Dr. Daniel Munhoz, excelente, muito competente, patologista forense. Foi até meu colega de turma de academia de polícia, professor Daniel. O professor Daniel é uma pessoa também excelente, um grande profissional, um grande professor. Mas o professor Vilmos tinha um conhecimento dos peritos internacionais que vieram para o Brasil. Porque vieram peritos da Alemanha, vieram peritos de Israel e vieram peritos dos Estados Unidos, né? Principalmente os americanos. Um deles era o professor Clyde Snow, antropólogo forense muito reconhecido, e era conhecido do professor Vilmos até pelo fato do professor Vilmos frequentar a Academia Americana de Ciências Forenses. Então foi pedido a ele que ele coordenasse esses peritos internacionais, até pela facilidade, porque ele era um poliglota, um homem que dominava vários idiomas e falava fluentemente vários idiomas. Isso o ajudou muito, naturalmente, e ele desempenhou esta função de forma muito brilhante, acompanhou todos os trabalhos, participou das perícias juntamente com o professor Daniel, né, de identificação. O cadáver foi identificado, o esqueleto foi identificado como sendo do Josef Mengele, e o professor Vilmos, muito cuidadoso, sempre computando, foi o único dos peritos brasileiros, além dele, do professor Daniel, existiram outros, o professor Moacir Silva, falecido hoje já, professor titular de odontologia legal na Faculdade da Universidade de São Paulo, e outros mais. O Dr. Valério, que era o médico, o odontologista do IML de São Paulo. Porém, o professor Vilmos foi o único que publicou 2 artigos sobre a identificação do Mengele em uma revista americana muito bem ranqueada, que é o American Journal of Forensic Medicine and Pathology. E com isso ele teve assim uma repercussão muito grande. Ele recebeu vários convites, foi fazer palestras sobre o caso, a apresentação do caso do Mengele em vários, tanto na Europa como nos Estados Unidos, no Canadá. Isso deu a ele uma dimensão muito grande. E agora, no final da vida, escreveu o livro, né? Sim. Que eu tive o prazer de trazer um
um exemplar É, por ele oferecido, né? sim, É o doutor Cristiano Medina. Realmente. Ele demorou um pouco a escrever esse livro. O professor Vilmos, ele, como ser humano, tinha suas imperfeições. E uma das suas imperfeições era um perfeccionismo muito, muito sim. exagerado. De modo que ele nunca achava que as coisas estavam no ponto de serem publicadas. E ficava elaborando e melhorando e melhorando. Nós temos um pouco disso. Temos. Nós também temos. E com isso, esse livro, infelizmente, saiu com alguns anos de atraso, porque se esse livro tivesse sido publicado próximo ao caso, eu acredito que também teria uma repercussão É verdade. muito grande, né? Luiz, e hoje você já há muitos anos professor, né, universitário. Como que você enxerga hoje o curso de medicina voltado para essa área da medicina legal? Você percebe que teve uma evolução ou falta um pouco daquela época mais romântica? Dá um panorama atual para que as pessoas possam ter uma ideia, né? Você acredita que com o surgimento de tecnologias, isso contribuiu ou falta um pouco ainda aquele lirismo de antigamente? Não, eu acho que a medicina legal, como área do conhecimento médico, ela evoluiu muito e ela, como sempre, absorve todo o progresso tecnológico da medicina, a medicina forense aproveita, né? Isso foi assim desde do- da, da fase do cientificismo da medicina, do uso do microscópio, da descoberta da patologia celular pelo Rudolf Virchow Virchow, no século XIX, ela sempre vai ganhando. De modo que hoje ela tem um grande arcabouço tecnológico. É, Como toda a medicina, esse grande e vasto aporte de tecnologias na especialidade não se fez acompanhar também de um grande humanismo, né? Então, a medicina legal, menos do que a medicina como um todo, ela perdeu um pouco, né, dessa característica assim pessoal, humanística que os antigos professores, antigos médicos legistas tinham. E com relação ao ensino, né, eu preciso fazer um registro aqui muito triste. Eu estou completando esse ano 41 anos ininterruptos de ensino superior. Eu tenho muita alegria de fazer e, enquanto eu tiver condições de saúde, eu não vou me afastar do ensino. O ensino, para mim, é muito gratificante. Porém, agora, em 2025, o Conselho Nacional de Educação retirou a obrigatoriedade da medicina legal do currículo médico. Isso vem contrariar uma tradição desde 1832, desde a primeira legislação sobre ensino médico no Brasil, ela já determinou 14 disciplinas obrigatórias no currículo, uma delas medicina legal. E não só esse aspecto histórico, mas o aspecto prático, eu vejo isso com muita tristeza, porque o ensino da medicina legal, eu vejo assim, é muito importante na formação do médico, né? Concordo. Prepara o médico para uma série de atividades em que outras disciplinas não o fazem. E este vácuo vai existir, porque nem eu, a escola em que eu me dou aula, ela ainda colocou a medicina legal como uma matéria eletiva, de modo que eu ainda tenho. Todo semestre tem meus alunos lá eletivos. Mas muitos alunos que não desejarem fazer, não o farão, né? E eu vejo uma grande possibilidade de que esses alunos levem para a atividade médica essa carência, essa falta
que a medicina É, legal. eu vejo isso como uma preocupação muito grande, né? Claro. Hoje, vemos aí a criação de inúmeros cursos de medicina no nosso país, mas muitos, eu percebo que os alunos, já praticamente finalizando o curso, não tiveram sequer contato com o cadáver. É, Isso é extremamente prejudicial, né? claro. É igual na nossa área, né? Não adianta nada o acadêmico de direito, depois o advogado, que, por exemplo, tem vontade de participar de um júri popular, ficar apenas lendo livros, né? O Sim. júri é algo totalmente prático, né? Então você consegue identificar qual caminho você vai seguir olhando nos olhos dos jurados, né? Então eu percebo que a medicina tem muito disso também. E com relação à importância, Luiz, da medicina legal para as ciências jurídicas, para o direito, para o sistema de justiça, o que você pode nos passar com relação à sua experiência de tantos anos? Olha, eu acho importantíssimo e conseguir acompanhar na minha vida profissional, constatar essa impressão. A medicina legal é importante no curso de direito, no preparo dos operadores do direito, tanto dos advogados como dos promotores e juízes. E mais ainda, ela é importante e é imprescindível para aqueles que vão se dedicar à área criminal, ao direito penal. Sim. Né? De modo que eu já sempre tive como sugestão de que a medicina legal fosse ministrada obrigatoriamente nos cursos de direito, um módulo pequeno para todos e depois em nível de matéria eletiva para aqueles que fossem fazer carreiras penais. Eu, convivendo com os advogados criminalistas, eu pude perceber que só tendo uma formação médico-legal, ele pode perceber aonde a medicina legal pode ajudá-lo. E Verdade. pode muito. A medicina legal pode ajudar muito, tanto o advogado criminalista como o promotor e até o juiz, que não pode, não deve e não pode prescindir desse conhecimento. Tem um ponto muito importante, Luiz, que eu gostaria de abordar com você, que eu percebo que às vezes os profissionais do direito acabam confundindo, né? Qual é o papel do legista, daquele que atua de forma oficial, para o médico que é contratado por qualquer das partes para elaborar um parecer? Qual que é a diferença de um e a diferença do outro? E uma coisa mais importante que eu gostaria que você deixasse claro. Quando um médico é contratado para analisar um caso e emitir um parecer, por exemplo, num júri popular, ele vai trabalhar de acordo com a tese daquele que lhe contratou ou ele tem um limite ético de atuação? É importante você trazer essa sua experiência, né? E qual o reflexo disso caso ele não observe essa questão ética? Realmente, bom, existe inicialmente os peritos oficiais que atuam no direito penal, né? No caso dos médicos, os médicos legistas, que pertencem ao Instituto Médico Legal, instituição oficial. Então, o Código de Processo Penal prevê que as perícias sejam realizadas por esses peritos. Na área civil, os juízes têm a liberdade de nomear os seus peritos, né? Ou, eventualmente, aqui em São Paulo, temos uma particularidade, que é o IMESC, que é um instituto, não faz parte da Justiça, ele é do governo do Estado de São Paulo, e que ele apenas apresenta um quadro de peritos muito grande, completo, de várias especialidades, para facilitar, devido à grande demanda judicial, que sejam realizadas essas perícias. Então, o juiz aqui na área civil, ele não precisa ficar preocupado em nomear. Ele nomeia o IMESC Sim. e lá o perito do IMESC realiza. Muito bem. Fora os peritos, o perito oficial e o perito nomeado, nós temos o perito assistente técnico, Sim. porque, de certa forma, ele precisa ter conhecimento pericial.
E o papel do assistente técnico é realmente ajudar a sustentação, seja da defesa ou seja da acusação. Claro que essa assistência técnica médica, ela tem limites éticos. O médico não pode fugir à verdade, ele tem que ter um grande compromisso, uma grande lealdade com a verdade. De modo que o assistente técnico, ele deve, né, sempre que for consultado para um determinado caso, procurar saber qual a tese ou da defesa ou da acusação que está lhe solicitando este apoio técnico, né, para ele, dentro do seu compromisso ético, perceber se ele pode atuar ou se ele não pode atuar, né? Então, diferentemente de profissionais da área do direito que defendem teses, por exemplo, o advogado que é contratado para defender um réu num júri, ele vai trabalhar com a versão do réu, né? Ele vai desenvolver a sua linha de raciocínio em cima daquilo que é mais conveniente para a defesa. Até porque, se assim não o fizer, o réu ele praticamente será indefeso e o juiz pode anular o julgamento caso o réu esteja indefeso. O médico não atua dessa forma. Não, não Se o deve. médico encontrar um limite ético, ele não vai Sim, desenvolver uma tese incompatível com a ciência, seria isso? não deve, não deve. É, o advogado, muito diferente do médico, pelo contrário, ele precisa atender a um dos fundamentos da justiça, que é o Ah, princípio do contraditório, ótimo. né? O princípio do contraditório. O perito médico, não. Ele deve estar adstrito à verdade científica do caso, né? Se ele encontrar alguma incongruência na sua participação, não deve fazê-lo, não deve fazê-lo. E nós tivemos um exemplo agora, recente, em conjunto, participamos do júri do caso Henri Borel, né? Onde a juíza, um dos peritos que era perito da defesa, nomeado pela defesa, ela entendeu que ele, ao contrariar aquilo que o médico legista que fez o caso, que o médico legista assistente da acusação e eu, como médico legista assistente técnico em medicina legal da assistência da acusação, nós evidenciamos, provamos, é, consubstanciamos com muitas provas científicas, ela entendeu que aquele médico perito estava realizando uma falsa perícia e Na verdade, a juíza ela quesitou, né, essa falsa perícia e os jurados reconheceram reconhece. que realmente ele é, foi contra a ciência, né? Lógico, E a partir dali, com aquele reconhecimento dos jurados, ele pode aí então claro. responder um processo criminal. Então é muito importante deixar muito claro que não é porque o Luiz Ayrton, o Roberto Vaz ou qualquer outro legista seja contratado por uma das partes, ele vá sustentar Claro. algo que seja incompatível com a ciência, né? Então essa questão ética é muito importante. E eu já tive caso que eu consultei o Dr. Luiz e ele disse: Olha, desculpa, eu gostaria de não participar porque eu não consigo identificar nessa situação a possibilidade de um auxílio aí da medicina legal. Mas tivemos também outros casos de extrema importância, de repercussão nacional, né, Luiz? É, Que o seu trabalho foi um divisor de águas, né? Estamos já com o nosso tempo aqui adiantado, mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância da medicina legal, em especial no caso da Gabriela Regatielli Chermon, que foi um caso lá do Espírito Santo, e do caso do Henri Borel, que tivemos aí uma repercussão nacional e internacional. foram, foram dois casos onde realmente eu reconheço a importância da medicina legal. E eu fiquei extremamente feliz de poder ter participado desses dois casos,
Como fico em outros casos, agradeço muito a indicação do doutor Cristiano, que me deu essa possibilidade, assim como outros advogados me dão em outros casos. A medicina legal, em determinados momentos, ela é imprescindível. Ela é o professor Hélio Gomes, no Rio, antigo professor da Escola Médico-Legal do Rio de Janeiro, ele dizia o seguinte: o, o, o laudo bem feito, o laudo, quando é bem feito, ele se torna muitas vezes o preâmbulo de uma sentença, que Verdade. a juíza vai se fundamentar muitas vezes naquele aspecto. Então, esse caso de Vitória, o caso da Gabriela, né, eu fui chamado pelo doutor Cristiano, ele falou: olha, Luiz Ayrton, eu acho que esse caso aqui, você tem muito, pode colaborar muito aqui. Então, essa visão do advogado, de sentir, de perceber que a medicina legal pode enriquecer a sua tese, isso é muito importante. E realmente nós conseguimos virar o caso, né? Verdade. Porque o caso tinha uma tendência muito grande, não só pelo tempo decorrido, mas também por outros fatores que nós percebemos de, Vícios, né, no sim, tocante à colheita das provas. vícios na colheita, enfim. E nós conseguimos, né? Por sorte, havia uma peça médico-legal que era o laudo da segunda autópsia após exumação, né? Onde o colega médico legista que fez o caso, os dois colegas, eram dois. Na época era obrigatório, processualmente, que fossem dois médicos legistas. Eles, ainda que tivessem chegado a conclusões divergentes da nossa, eles aceitavam a tese do suicídio, né? Eles fizeram um bom registro, Verdade. Fotográfico, né? fotográfico É principalmente. verdade. Isso nos permitiu, a mim principalmente, como médico legista, reinterpretar aquelas lesões, né? E acabamos emitindo um parecer que eu tenho plena certeza, não tenho nenhuma falsa modéstia aqui dizer, tenho certeza que ajudou muito, Ajudou auxiliou muito muito. a acusação, principalmente a parte que o doutor Cristiano Medina desempenhou. E levamos, com isso, o réu foi condenado e houve uma reversão daquela expectativa Sim. de absolvição, né? E da mesma forma, o caso Henri Borel, né, Luiz? Da mesma forma, o caso Henri Borel também, o caso Henri Borel, o caso da Gabriela. Gabriela Sherman teve uma grande repercussão em Vitória. E o caso do Henri Borel teve uma repercussão nacional, até transnacional. Sim. De modo que foi uma oportunidade espetacular que eu tive de poder participar, né? E tenho certeza, né? E percebi pela atenção que os jurados dispensaram, o doutor Cristiano foi conduzindo muito bem o interrogatório, me dando suporte a poder praticamente anular qualquer possibilidade de defesa técnica, né, do caso, e conseguimos também, tenho certeza, impressionar muito bem o elemento julgador, que é o Conselho de Jurados, e obtivemos o êxito da condenação dele. É muito bom. E provando tecnicamente, né? E Sim, isso é muito sim, importante. O Luiz, ele demonstrou ali no caso Henri Borel que o garoto ele sofreu por um longo período inúmeras agressões antes de morrer, né? Então, o Luiz conseguiu provar, por meio do calendário da morte, que a tese da defesa era totalmente incompatível, né? A defesa dizia que o garoto teria morrido no hospital. Luiz conseguiu provar tecnicamente que ele foi agredido e foi morto dentro do apartamento, no período que ele estava com o casal. Então foi realmente um divisor de águas, algo de extrema importância que deu segurança aos senhores jurados em condenar o assassino de uma forma muito tranquila, sem que houvesse qualquer dúvidas. Luiz,
Para mim é um grande privilégio, uma grande honra tê-lo no meu hall de amizade. Você sabe o respeito, o carinho, a admiração que eu tenho por você é imensa. Você é uma pessoa extremamente importante, não apenas na minha formação acadêmica, no aspecto da medicina legal, mas e sim como exemplo de vida. É uma pessoa extremamente ética, é uma pessoa extremamente regrada, extremamente sério. E, como dizia o poetinha, que bom seria se todos fossem iguais a você. Muito obrigado, meu amigo, por mais esse bate-papo. Poderíamos ficar aqui horas e horas e horas e dias, né? Mas eu gostaria que, nesse momento, você mandasse um recado para o Luiz Ayrton, lá do Rio, quando ele estava na expectativa de se tornar médico. Valeu a pena? Qual conselho você daria para ele e o que você agradeceria? Bom, primeiramente, eu fico muito lisonjeado de ouvir suas palavras, né? Eu tenho acompanhado, porque eu acredito que nós já tenhamos trabalhos conjuntos há uns 20 anos, Por né? aí, por Por aí. aí. E eu consegui acompanhar o seu crescimento como profissional, como médico, advogado criminalista, e também o seu crescimento humano, né? Sim, Como pessoa humana, você também tem predicados muito importantes. Nós não seríamos amigos, tenho certeza, se não tivéssemos essa sim. reciprocidade, né? De admiração e respeito pela personalidade um do outro. Para aquele Luiz Ayrton lá de trás, 50 anos atrás, já estou aqui há mais de 50 anos. Eu cheguei aqui em São Paulo em 1968. Eu diria, faça tudo igualzinho você fez, né? Deu tudo certo. Escolhi as profissões que me realizaram muito, tanto como obstetra, como médico legista, como médico da Força Aérea Brasileira, como assistente, como professor, né? Me realiza muito, sempre estimulo. O Sim, doutor Cristiano é professor também, sempre estimulo, não pare o ensino, porque esta troca é, entre professor e aluno, ela é muito mais lucrativa para nós. Nós aprendemos muito mais ao ensinar, infelizmente, do que os alunos aprendem. De modo que o meu conselho para aquele Luiz Ayrton é: segue em frente o mesmo caminho, os mesmos amigos, as mesmas profissões, as mesmas escolhas. Não tenho nada do que me arrepender na vida. E agradeço muito por essa oportunidade de estar aqui. eu que agradeço, Luiz, e fica aí um exemplo para os jovens médicos e médicas e para os jovens operadores do direito. Sigam o caminho e o conselho e o amor que o Luiz Ayrton tem pela profissão. Um grande abraço a todos.